Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Olha, finalmente chegou mais um passo a passo por aqui. Trabalho com latas, eu sei que vocês gostam de trabalhos com latas e sei que vocês gostam de decoração farmhouse. Então bora conhecer todos os detalhes do que eu fiz por aqui. Então eu peguei essas duas latas, uma de biscoito, outra de panetone, que eram grandes, que eu tinha aqui, e resolvi fazer uma transformação nelas. Eu sei que vocês vão dizer, as latas já são bonitas e tal, são realmente bacanas, tinha uma estampa bonita, né? Mas eu queria que elas ficassem homogêneas, que elas ficassem iguais e que elas entrassem no nosso estilo farmhouse. E aí eu também queria que elas ficassem uma em cima da outra para ocupar menos espaço, porque eu vou ter pouco espaço na casa nova. Uma lata tinha tampa, a outra não. E aí eu achei um MDF certinho que eu tinha aqui em casa, que dava para fazer a tampa de uma delas. Mas eu achei que ia ficar estranho colocar uma com tampa diferente da outra. Além do que essa tampa da lata mesmo, ela tem que encaixar, tem que apertar, né? E não ia dar muito certo. Aí eu peguei um outro MDF que eu tinha aqui, um fundo de quadro, e cortei do tamanho da tampa da lata para fazer duas tampas iguais. Bom, gente, a lata eu vou passar esse primer em spray, né, as duas latas. Passei o primer em spray, que eu gosto de usar porque é mais prático, e depois uma tinta branco fosco. E vou usar stencil para dar aquela caracterização farmhouse. Eu gosto de prender bem com fita as bordas que são muito estreitas do stencil, para ele não vazar para os lados, tá, gente? Porque eu sou desastrado e vaza tudo. E aí é bom você ter um pincelzinho próprio, né, um pincel pituar. Eu tenho um pincel parecido, não é pituar, e está me ajudando bastante ter esse pincel, então eu uso ele. Vai fazendo movimentos circulares aí, sempre é bom o pincel estar hidratado, mas não encharcado, e a tinta tem que ser só, né, uma sujeirinha de tinta. E aí a gente vai fazendo para não borrar. Eu amo usar stencil, gente, porque dá uma cara nova rapidinho e facinho para qualquer peça, olha só a diferença. Essa lata maior eu resolvi fazer stencil aqui em alguns lados dela, então usei os motivos farmhouse que eu tinha aqui, tem vaquinha, porquinho, galinha, tinha alguns motivos tipo selo, e aí eu fui colocando aqui nas laterais. Não coloquei em todas as laterais porque a lata tem uma emenda na parte de trás, e nessa emenda eu preferi não colocar, então eu coloquei algumas laterais que vão ficar com a lata virada para frente. Na lata menor, também usei o motivo farmhouse, mas eu preferi usar um outro, né? Na primeira lata, na maior, eu usei alguns motivos todos parecidos. Nesse eu usei um farmhouse diferente, ele é aberto, é um letreiro mesmo, é só um tipo de tag. Aí com o betume em gel, que eu uso só mais para esse tipo de envelhecimento, porque eu gosto do betume da Judéia para vários trabalhos, mas para envelhecer o betume em gel é mais tranquilo, né? Você vai com a esponjinha, só sujinha, se botar muito fica ruim, começa a lambuzar o negócio, e a gente vai dando aquela envelhecida em algumas partes da lata, ou do objeto que você queira dar um ar envelhecido aí, sempre é bom ir ressaltando os relevos, né? Só que essas latas, ela tem os relevos da marca original, que é um nome de uma marca, de panetone. Então eu procurei evitar ressaltar isso, né? Inclusive procurei disfarçar isso. As tampas, olha gente, esse foi o círculo mais redondo que eu fiz na vida, e não tá redondo, mas vamos lá, né? Olha só, para fazer o puxador eu tô usando essas tampinhas de caixa de leite, sabe aquela caixa de leite que vem com tampinha? Eu usei essas tampinhas para fazer o puxador, porque ele seria o puxador mais baixinho e dava para pôr uma lata em cima da outra, vocês vão entender depois.
E com um parafusinho, assim, que eu fiz um furinho no meio, com um parafusinho eu já consegui colocar no MDF, que o MDF ele é facinho de fazer o furo, né? E vou fazer aqui uma pintura nessas duas tampas. Eu tô com pouquíssima tinta branca por aqui e aí eu quis testar uma teoria aqui de fazer o efeito madeira com o amarelo. Então eu misturei um pouco de amarelo com branco. Na verdade ficou mais amarelo do que eu queria porque o meu branco acabou mesmo. Mas eu fui fazendo aqui um amarelão e não se assuste com o amarelão. E depois a gente vai passar o betume da Judéia. O betume da Judéia diluído em água raiz, que eu costumo fazer essa mistura para muitas coisas, para muitos efeitos, ele ajuda a dar um efeito madeira, além do envelhecido, né? É bom usar luva porque ele mancha tudo a mão e é bem corrosivo, porque é água raiz. Eu pus luva só numa mão, depois já acabei tendo que pôr na outra também. E aí a gente vai fazendo com a buchinha aí uns efeitos madeira, né? É bom a buchinha não estar muito encharcada, tá? Você tem que molhar ela e depois ir secando, senão começa a ficar meio escorrido o negócio. Então você vai tentando desenhar aí uns efeitos madeira na sua tampa ou onde você quiser. E eu fui fazendo efeito madeira. Os puxadores eu dei uma pincelada de tinta Metal Colors porque sendo plástico eles não estavam pegando o efeito madeira. Eu não passei primer, né? Podia ter passado, mas eu não passei, então você tem essa opção. Aí eu cortei aqui um EVA de 5 milímetros, que é bem grosso, para fazer a parte de dentro da tampa e ela ficar bem fixa. Cortei na medida da lata para ela encaixar e colei com cola quente. Para as latas ficarem uma em cima da outra, mesmo o puxador sendo baixinho, eu precisei colocar pezinho nas latas. Aí eu usei bolinhas de madeira e colei aqui no fundo das latas. E aí elas podem ficar uma em cima da outra sem problema. Olha só, vão ficar assim no armário. Por enquanto não tem o armário, mas já tem as latas. Gente, sempre é bom lembrar que logo depois que você usa o stencil, você vai com o próprio pincel que você usou, já lava os dois, lava o pincel e lava o stencil. Você vai delicadamente aí debaixo da água, passando o pincelzinho e tirando a tinta, porque se ela secar, o stencil fica todo borrado, mas se você lavar logo em seguida, como é uma tinta solúvel em água, uma tinta PVA, ela sai facinho e você fica com o stencil limpinho. O segundo projeto, eu usei essa latinha de leite em pó, que tem esse formato de latinha de leite, e eu já tinha até pintado ela de preto, com uns espirradinhos aqui e tal, mas cansei, né? Até porque não estava bonito. Aí passei o primer cinza, fiz furinhos aqui na lata, na medida de colocar essas braçadeiras, que eu já tirei de outros projetos aqui, a gente vai aproveitando, né? O projeto já não existe mais, a gente desmanchou algumas coisas, aproveita, ou então pega outra braçadeira nova. Mas aí eu fiz os furinhos para pôr com parafuso. Já vi a medida das braçadeiras, ficou certinho, mas aí falta pintar a lata com branco fosco. Gente, eu fiz esses furinhos com prego, você pode fazer com furadeira, mas o preguinho já resolve. Eu pintei de dourado as braçadeiras para não ficar aquele preto, né? Eu queria uma coisa mais envelhecida. E aí depois passei no dourado o betume da Judéia. O restinho que sobrou do betume da Judéia do outro trabalho, eu passei aqui para dar uma envelhecida. E parafusei, peguei uns parafusinhos pequenininhos, parafusei na lata. Como essa lata é apenas decorativa, não vai nada dentro assim que possa... a gente vai colocar a mão dentro para rasgar com o parafuso. Eu não gosto muito desses parafusos salientes para dentro, né? Teria que ser um menorzinho talvez, mas eu só tinha esses. E como só vai flores, é só decorativo, tudo bem. Mas se você for colocar alguma coisa dentro da lata que vá pegar no parafuso, você tome cuidado com isso. Também coloquei um stencil. Eu fui fazendo esse stencil com marrom misturado com dourado, porque eu não queria que ele ficasse preto, mas aí ele ficou muito clarinho, porque mesmo usando o preto, ele já fica meio clarinho, né? E aí eu não curti muito, ele ficou muito clarinho, peguei e coloquei novamente o stencil bem em cima, aí eu falei, vou fazer um efeito meio sombreado. Coloquei bem em cima e passei o preto por cima desse que já estava embaixo, meio dourado marrom. E aí o efeito ficou envelhecido do jeito que eu queria e mesmo sem querer, saiu do jeito que eu queria. Então ficou muito lindinha a latinha, vai ser uma latinha decorativa para pôr flores. Para dar um detalhe final, no acabamento, né, eu passei essa mesma mistura de preto, dourado e marrom na borda da lata,
deixando aí um pouquinho mais bem acabadinho, tal, bonitinho, né, para não ficar aquela borda aparecendo sem a cor da lata e sem a cor, enfim, coordenada. Mas aí ficou assim. E, gente, fiz uns envelhecidos, né? Lá vai eu com o betume em gel fazer uns envelhecidos na latinha, porque ela brancona desse jeito não fica com cara de farmhouse, né? Tem que ter um envelhecido, tem que ser uma lata velha. Então, vamos nós com a buchinha sujinha e betume em gel para envelhecer. E aí eu montei um arranjo com uma florzinha artificial que eu tinha aqui, não é a mais linda do mundo, era só para vocês verem como vai ficar, né? Depois a gente põe uma florzinha um pouco melhor. Bom, gente, ainda não tem lugar para colocar essas latas pronto, tá? Mas na minha cabeça ele já existe sim, e quando estiver pronto aqui vocês vão ver. Mas eu fiz aí um cantinho para vocês verem como que elas ficam. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem, deixem aí as suas impressões a respeito, né? Sugestões, dê aquele comentário. E também eu gostaria muito de pedir para vocês compartilharem o vídeo com pessoas que gostam desse tipo de trabalho, tá bom? Vou estar esperando por vocês nos próximos vídeos com mais trabalhos que eu vou fazer aos poucos aqui, porque eu tô com os meus materiais meio bagunçados na mudança. E também algumas coisas da mudança que a gente vai fazer, decorações da casa, que eu vou ter que fazer pouco a pouco por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.